Fala pessoal, tudo bem? Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Fernando Mesquita, eu sou autor deste canal, que é o maior canal sobre técnicas de preparação para concursos públicos deste país, e eu queria conversar com você sobre a sequência de um assunto que a gente vem tratando ao longo dos últimos dias, que tem a ver com os adiamentos que a gente potencialmente tem visto no nosso cenário, tá? No dia 8 eu publiquei um vídeo criticando uma fala do diretor executivo da PRF e questionando o porquê da pressa, da emergência em se fazer essa prova. E vários questionamentos emergiram, mas hoje eu recebi diversas mensagens de seguidores, pessoas que me acompanham lá no Instagram, narrando a morte de um candidato à prova da PCPR que contraiu Covid e faleceu, tá? Eu não peguei os detalhes disso, mas eu queria usar essa história como referência, como pano de fundo disso que a gente está trabalhando aqui. Primeiramente, claro, quero deixar os meus sentimentos à família. São quase 270 mil brasileiros que perderam a vida em virtude da Covid desde que a pandemia começou e obviamente isso é muito triste, só sabe a dor da perda de um familiar quem passa por isso, principalmente uma pessoa jovem como deveria ser o Sérgio. Infelizmente não conheço a história dele, tá? Se alguém souber, eu gostaria muito de ouvi-la porque eu acho que é uma história que precisa ser compartilhada e eu acredito que o Sérgio gostaria que isso servisse de exemplo a respeito do que, enfim, dos riscos inerentes à prova. Qual que é a grande questão? A gente tem falado aqui de adiamento e vários questionamentos surgiram e eu queria usar esse exemplo da prova da prova da PCPR, que teve esse caso tão triste do Sérgio, para a gente poder falar sobre isso. Quando eu publiquei os vídeos, várias perguntas surgiram, por exemplo, uma delas foi: mas e se fosse você prestando as provas? Você ia querer que a prova fosse suspensa? E eu acho que essa pergunta ela tem que ser muito relativizada, porque a grande questão eu venho defendendo já há muitos anos que concurso público não é solução de curto prazo. Então eu vejo pessoas, e o principal argumento de quem vai nessa linha é o seguinte: porque quando você era concurseiro, quando você estava prestando prova, você queria que as provas acontecessem. Sim, gente, mas a gente não estava no meio de uma pandemia mundial, tá? Se eu fosse concurseiro, obviamente eu gostaria que a prova fosse realizada, mas dentro das condições de segurança. E me doeria muito o coração eu ter que participar de uma prova sem saber se eu estaria trazendo risco à minha família, se eu estaria levando risco a outras pessoas. Então eu acho que isso é uma questão muito pessoal. Eu acho que aqui a gente meio que divide em duas partes as pessoas que acompanham esse material. A primeira parte é uma parte inclusiva. Quem quer o adiamento quer igualdade de condições para todo mundo. Porque se a prova for realizada agora, muitas pessoas não vão fazer. Vide o exemplo do Enem, que, salvo engano, teve 50% de abstenção. Realizado em plena pandemia, um completo absurdo. Agora, se eu sou uma pessoa de uma mentalidade mais inclusiva, eu quero que todo mundo possa realizar a prova. Não, mas se for realizado agora vai ter menos concorrência. Um pensamento mesquinho, e eu espero que o serviço público não conte com pessoas como você. E nós temos a mentalidade dessas pessoas mais exclusivas, que vão dizer o seguinte: eu não quero saber, isso é tudo mimimi, e toda aquela história patética que a gente ouve de vez em quando, e que eu acho muito triste, porque mostra uma restrição de mentalidade que não permite essa pessoa entender que os problemas do mundo vão além do concurso que ela vai fazer ou não. Os problemas do mundo eles estão localizados muito mais fora do umbigo dessas pessoas do que dentro. E a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. Quando eu vi a história do Sérgio, eu fiquei muito sentido exatamente porque muitas dessas pessoas que se dizem aí com peito de aço, os Rambos do mundo dos concursos, né? Porque a gente está aqui falando de concurso de área policial, que infelizmente ainda traz muito essa mentalidade. Essas pessoas, em geral, elas não perderam pessoas próximas. Sempre vai ter o alecrim dourado que vai colocar aqui: não, porque eu perdi meu pai, minha mãe, meu filho de 2 anos e continuo forte achando que devo fazer a prova. Mas essa não é a questão. A questão a dor dói muito mais em quem perdeu algum familiar, em quem entende a gravidade deste problema ou quem já passou por essa questão. Inclusive, convido você que porventura já tenha sido infectado, que tenha se recuperado, que esteja se recuperando, para deixar o seu depoimento aqui, para que as pessoas possam pelo menos tentar entender qual que é a dimensão dessa doença, porque às vezes na bolha delas, elas não conseguem ver o impacto que isso tem em todas as vidas e por isso acabam minimizando essa situação. Então, independente
independente do que eu gostaria, é claro que eu gostaria de fazer a prova, mas eu gostaria de fazer a prova em segurança. Uma segunda pergunta que surgiu, na verdade uma ponderação, o pessoal falou assim, mas bares, supermercados e farmácias estão cheios. E não dá pra gente comparar situações transitórias com um local em que você vai ficar fechado com outros 30, 40 candidatos, numa escola com 2, 3, 4, 5 mil candidatos durante 4 ou 5 horas. Então a gente precisa tratar isso com muito cuidado, porque são situações completamente diferentes, tá? É claro que a probabilidade de você se contaminar no local de exposição prolongada, normalmente sem ventilação, vai ser muito maior do que você passar 10 minutos numa farmácia. Estou defendendo que os bares das academias estejam cheios? Claro que não, gente. Na verdade, é sempre um absurdo que as pessoas não tenham entendido o valor do distanciamento social que tem sido tão pregado desde o início da pandemia. Mas a grande questão é, um erro não justifica o outro. E é importante lembrar que é dever do Estado zelar pela saúde pública. Então, a partir do momento que você permite que o governo promova esse tipo de cenário, você abre porta para todo tipo de absurdo. A gente viu uma declaração de um político no Pará, o governador do Pará talvez, dizendo que as provas da Polícia Civil do Pará serão realizadas. Isso é um completo absurdo, gente. Ainda mais no estado que tantos entes da federação encontram agora, isso, claro, é especialmente preocupante. A terceira ponderação que surgiu foi, mas o concurso da PRF vai ser muito organizado. E eu não duvido em nada da capacidade da PRF de promover uma prova exemplar. Não duvido mesmo. O que eu duvido é da capacidade de nós, candidatos, nos comportarmos como a PRF espera que nós nos comportemos. Então é claro que vai haver aglomerações nos portões, como aconteceu tantas vezes. Não vai haver espaço, tempo, recurso para que essa prova seja distribuída da forma como deveria. 5 entradas diferentes, todas monitoradas, separação alfabética. Será que isso vai acontecer de fato? Para tentar minimizar o impacto disso? Distanciamento, será que isso vai acontecer? Então a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de mentalidade, porque isso acaba prejudicando a situação, a instituição, as pessoas que vão estar lá envolvidas e, infelizmente, de repente, a gente pode causar problemas como esse que a gente viu no Sérgio, que novamente, muito tristemente, veio a falecer depois de contrair Covid. Um detalhe que é importante, como eu não conheço os detalhes da história dele, eu não sei se ele faleceu em virtude da Covid, a história que eu vi foi que ele faleceu depois de contrair Covid, mas acredito que tenha sido dada a relação temática, mas mesmo que essa história não seja integralmente correta da forma como ela está sendo veiculada, é importante a gente usar isso como pano de fundo daquilo que pode ser, porque a gente dar nome para uma história muitas vezes ajuda a gente a entender. A contaminação ela não vai acontecer só no local de prova. Ela vai acontecer nos ônibus, vai acontecer nos táxis, vai acontecer nos hotéis, vai acontecer nos aviões das pessoas que vão se deslocar para os seus locais de prova. E a possibilidade de contaminação ela é enorme. E a possibilidade de mortes advirem dessas circunstâncias, ela é enorme. E aí eu deixo uma última reflexão para você, para a gente poder seguir em frente, que é o seguinte, você faria a prova infectado? E eu não estou aqui para julgar, tá? E eu espero que você nos comentários também não julgue as pessoas que porventura digam que sim. Porque é de fato uma decisão muito difícil. Você espera anos por uma prova que pode demorar bastante tempo para acontecer. Esse é um detalhe importante. E aí no dia que essa prova chega, a gente está no meio de uma pandemia, numa circunstância com a qual você não concorda. Você vem a contrair Covid e por qualquer razão você está em condições de fazer essa prova, porque muitas pessoas vão estar entubadas, muitas pessoas vão estar com a capacidade cardiorrespiratória comprometida e aí eu te pergunto, você iria fazer a prova sabendo que você está contaminado? Isso é um dilema ético. Então, eu acho que vale a pena a gente fomentar esse tipo de discussão, porque é isso que vai acontecer. Se esses órgãos, se essas entidades insistirem em realizar essas provas, vai ser exatamente isso que vai acontecer. Centenas, quiçá milhares de candidatos que estão infectados, que sabem que estão infectados, irão fazer a prova. E aí você cria um espaço muito propício para o contágio de outras tantas pessoas. Então, seguimos esperando aí o posicionamento, principalmente da PF, da PRF, da Polícia Civil do Pará, da Polícia Civil do Distrito Federal e de tantas outras instituições que vão conversar com as suas bancas e vão decidir aí se essas provas serão mantidas ou se elas serão suspensas. O meu desejo aqui, como eu já falei tantas vezes, é que os gestores sejam bastante responsáveis para que não permitam que
esse tipo de situação se repita indefinidamente, porque se permitirem, a gente infelizmente ainda vai ouvir muitas histórias como a história do Sérgio. Meus sentimentos à família do Sérgio, eu espero que vocês consigam se consolar, eu espero que vocês consigam se reerguer e eu desejo a todos vocês muita saúde e muita empatia. Combinado? Eu sou Fernando Mesquita, se você quer receber conteúdo sobre concursos públicos, inscreva-se no canal, deixe seu like aqui no vídeo e a gente se vê na nossa próxima oportunidade. Um grande abraço e até lá. Tchau.